Bem-vindos ao YouTube de hoje, no nosso Falando Nisso, com a pergunta de Maurício Júnior sobre as diferenças de concepção do sintoma no sentido psicanalítico e no sentido mais genérico e nas demais áreas, né? Boa pergunta, porque de fato a gente tende a pensar assim que todas as modalidades de sofrimento elas são um tipo de sintoma, né? Essa é a tendência da nossa época, a sintomatizar ou a patologizar todas as formas de sofrimento. Bom, não é verdade, né? Uma leitura mais atenta vai mostrar que para a psicanálise o sintoma ele se diferencia, por exemplo, da inibição, né? Que são certas restrições que as pessoas se impõem na relação com os outros, na relação com o espaço físico, o espaço simbólico, e também com a angústia, né? Esse sentimento de que reduzimos-nos aos nossos próprios corpos, essa espécie de medo sem nome, desse medo sem objeto, né? Que são então formas ligadas ao sintoma, mas que não formam, né, e não definem sintomas no sentido analítico do termo, né? Como uma conversão, como uma ideia obsessiva, como uma fobia, que são sintomas. No entanto, para a psicanálise há uma diferença importante, né, se a gente a compara com a psiquiatria. Porque para a psiquiatria o sintoma ele é uma espécie de comportamento objetivável. Então onde a gente vê aquele comportamento, a gente marca que ali tem um sintoma. Para a psicanálise, o sintoma não se define só pelo comportamento, mas pela relação que o sujeito estabelece com aquilo, né? Uma relação que é uma relação de linguagem no duplo sentido. Primeiro, porque os sintomas eles têm uma estrutura de linguagem, eles são estruturados ao modo de uma metáfora, né? Então a gente pode ter medo de uma barata, mas é porque a barata ela compreende um gesto de um animal que voa, né? No fundo a gente tem medo, é como se a gente tivesse medo da palavra barata, né? Tanto que a gente pode dizer assim, encontra na clínica pessoas que têm medo de barata, mas não têm medo de animais muito parecidos com uma barata, né? Essa função assim da linguagem é muito importante para definir esse primeiro âmbito de estrutura da linguagem dos sintomas. O segundo âmbito diz respeito ao fato de que o sintoma para a psicanálise ele só se completa na relação com o outro, na relação de fala, portanto, na transferência. Quando eu vou falando do meu sintoma, eu vou me queixando, eu vou pedindo para que ele vá embora, ao mesmo tempo eu vou reatualizando esse sintoma na relação com o meu analista. Ou seja, como se surgisse uma espécie de teatro espontâneo, que é gerado pelo processo de recordação ou de historicização que a gente propõe que o sujeito faça quando encontramos um sintoma na nossa clínica. Então é uma terceira dimensão de linguagem que vai aparecendo aí, né? A ideia de que os nossos sintomas eles têm uma relação com a nossa história, né? Com a história da nossa vida, e às vezes com a história da nossa família, ou com a história da nossa cultura, e assim por diante. Para a psiquiatria, isso não é exatamente posto da mesma maneira, né? A forma como o sujeito fala e interpreta os seus sintomas, aquilo que a gente chama de hermenêutica em primeira pessoa, né? Se eles fazem sofrer mais, se eles fazem sofrer menos, se eles aparecem em que momento da história, pode ser muitas vezes assim prescindível. Porque o que importa no sofrimento causado pelo sintoma é a sua erradicação. É preciso, para o médico, diante do seu paciente, fazer com que cesse de sofrer, fazer com que cesse a existência do sintoma. A psicanálise também pretende isso, mas ela entende que o sintoma tem uma função diferente. Ele é uma espécie de obra de arte criada pelo sujeito para dar algum destino para aquilo que ele não consegue dizer de outra forma. Ele é uma espécie de religião que o sujeito cria para si mesmo para tentar organizar aquilo que ele não consegue organizar de outra forma. Portanto, a gente tem que respeitar o sintoma e levar o sujeito àquele momento em que ele não precisa mais disso, em que ele pode dizer, ele pode estar com o outro, ele pode reconhecer o seu desejo de outra maneira e, portanto, não faz mais, ele não precisa mais daquele sintoma, né? Ao contrário das abordagens mais médicas, inclusive mais psicológicas às vezes, que entendem que o sintoma ele é para ser retirado. O sintoma está em excesso na vida de uma pessoa, ele não serve para nada, ele não traz nada de novo e nem exprime nenhuma história.